Olá pessoal, estou passando aqui para deixar uma live surpresa para vocês. Vou falar um pouco da constelação sistêmica e seus resultados surpreendentes. Deixa só eu colocar aqui resultados surpreendentes. Sérgio Filho já entrou, Sérgio Filho é meu fã. Olha só. Fixar aqui para que as pessoas possam ir chegando. Sempre que eu tenho um tempo, eu gosto de entrar, fazer essas lives surpresas, porque elas acabam ficando salvas no IGTV e vira também um vídeo, né? Se torna também um vídeo para que as pessoas possam se beneficiar. Então eu vou começar falando o que é constelação sistêmica. No início, o criador, o alemão Bert Hellinger, ele falava constelação familiar, porque o foco principal era o trabalho com famílias. E ele não atendia, ele não trabalhava com sistemas organizacionais. Então, Bert, ele bebeu na fonte, em várias fontes, até chegar na constelação sistêmica. Ele foi psicanalista, ele foi padre, ele trabalhou com análise transacional. Esse último livro dele eu tenho divulgado bastante, porque a vida, o trabalho do Bert, ele conta experiências maravilhosas e ele fala de todas as fontes que ele bebeu, né? Na programação neurolinguística. Então a constelação, ela trabalha, ela enxerga, ela busca mapear com muita clareza, com muita precisão as nossas crenças pessoais, né? Tudo que nós vivemos desde o momento da concepção até os 7 anos de idade. O que ficou ali? O que está oculto nesse período da minha vida? Como foi a minha chegada no mundo? Como foi a relação que eu tive com a mamãe a partir da história da minha criança? Que história a minha criança contou? Como é que ela registrou? Então, muitas vezes, nós não temos nenhuma lembrança, mas nós temos registros. E são esses registros que ficam causando adoecimento, comportamentos, sintomas. E quando eu falo de adoecimento, adoecimento passa pela incapacidade produtiva, pela incapacidade de lidar com o aspecto financeiro, porque dinheiro é uma instância emocional, não é somente estratégia. Ontem eu falava com a Kellen, que é uma excelente coach, maravilhosa, uma coach excelente de Florianópolis, ela está aqui com a gente agora, e nós conversávamos justamente isso. É uma instância emocional. As pessoas não perdem dinheiro porque elas não sabem aplicar, ou porque elas não sabem investir, ou porque elas não sabem... Não é isso. Elas perdem dinheiro porque elas não sabem lidar com as emoções. Eu costumo dizer que o substituto do amor é o dinheiro. Por isso, os enroscos maiores, eles vão para o financeiro. O aspecto financeiro, ele é altamente impactado pelas nossas emoções. Então, a constelação, ela busca olhar para tudo isso que foi vivido, para tudo que está velado nesse inconsciente, pessoal. É inconsciente, mas vem à tona. Como nós não podemos deixar esse material vir à tona do jeito que ele é, primitivo. Às vezes um movimento, um sentimento dolorido está ali, uma situação sofrida de um parto, isso não pode vir à tona assim. Então nós temos o nosso superego que vem e se torna aí, né, um mediador do que vem para a consciência e do que fica no inconsciente.
E a constelação, quando nós montamos uma constelação, é muito fácil detectarmos esses emaranhamentos. Então, relacionamentos, quando nós não conseguimos entrar num relacionamento. Ontem eu falava com a Rafa o quanto o amor é humilde, o quanto o amor não está disponível para a soberba, o quanto o amor, ele é cura. Então, quem está curado consegue se relacionar de uma forma melhor. E quando eu digo curado, é quem é que eu estou atraindo. Quem eu atraio? Eu atraio pessoas adoecidas ou eu também atraio pessoas curadas? Como é isso? Então, esse é um lugar psíquico, emocional, que nós precisamos estar sempre atentos, porque nós temos registros maravilhosos dentro de nós, mas nós também temos sombras dentro de nós. Sombras que nos perseguem, sombras que ao invés de tentar tirar para fora, nós queremos invalidar, sombras que nós queremos esquecer, desqualificar, e essas sombras, elas fazem um grande estrago na nossa vida. Então, a constelação, ela traz à tona, é um campo de informação que tem ali, que vem à tona, que é revelado através da técnica, seja com pessoas, seja com bonequinhos, seja com âncoras de chão. Eu tenho feito bastante constelações com figuras geométricas, tenho feito bastante constelação com os bonecos fluviais, agora online, né? Porque a tendência é a gente redescobrir os nossos atendimentos. E eu sei que é um grande desafio, talvez para mim não tenha sido tanto, porque eu já atendo muita gente de outros países, né? Pessoas da Inglaterra, Portugal, Alemanha, então eu acabei entrando nesse esquema há um tempo atrás. Mas ali é um campo de informação. E se eu me conecto com aquele campo, eu sinto o que tem lá. E o que o constelador olha não é para a história que o cliente está contando. Porque ele traz uma história, ele já traz uma história para encobrir a grande dor. A grande dor nem ele sabe. E é tão incrível que nos processos terapêuticos, terapêuticos, psicanalíticos, eu fico vendo onde nós colocamos o dedo e apertamos e dói, o cliente resiste. É óbvio que resiste. É claro que resiste. Nós queremos mágica. E muitas vezes eu venho para uma constelação, meu cliente vem para uma constelação querendo mágica. Ele quer terceirizar a cura. Não existe isso. A constelação, ela mostra com clareza. Eu tenho mais de 26 anos, gente. Eu estou indo agora para setembro, 27 anos de formada. Eu me rendi à constelação pelos resultados fantásticos, pela lógica, pelas dinâmicas emocionais que a gente vê bloqueando a vida da pessoa. E eu disse uma instância muito estreita, que é o inconsciente pessoal. Mas e o coletivo? E o familiar? Quantas histórias eu estou repetindo de uma família, de um sistema que vem lá do meu tataravô? Vocês têm noção? Quantas histórias nós repetimos? E até hoje eu não conheço uma técnica, uma ferramenta tão poderosa para trazer à tona, com muita propriedade, as dinâmicas ocultas que estão no sistema familiar. Agora, o que diferencia um constelador do outro? É a maturidade, é o quanto ele está disponível para fazer o trabalho pessoal, é o quanto de sensibilidade ele tem. É leitura, é estudo. Eu dou aula há um tempão, já formei muita gente. E eu estou sempre, pode ver que toda live eu menciono uma leitura, um estudo. Então, nós não nascemos prontos. Mas enquanto facilitadores de vidas, como terapeutas, nós precisamos
dar o nosso melhor. E o nosso melhor passa pela sensibilidade, pelas práticas de holopraxis, que eu gosto muito, que tem a ver com a meditação, que tem a ver com as nossas práticas pessoais, a nossa ritualística pessoal. Eu estou há um tempão sem comer nenhum tipo de carne, é algo que eu adotei porque eu percebi que sem a carne, sem nenhum tipo de carne, eu consigo ler o campo na constelação com muito mais leveza. Antigamente minhas constelações duravam horas e horas, hoje não, eu consigo ir com leveza em pontos tão difíceis. E ela mostra, ela traz à tona, é bonita. Eu consigo me apaixonar ainda. Depois de 14 anos, 13 anos constelando, eu ainda consigo me emocionar com as constelações. Recentemente, eu atendi um cliente, ele veio indicado por um médico e ele veio com uma queixa de depressão. Ele está com 62 anos e tem um fato muito interessante, que na família dele, família paterna, as pessoas desenvolvem esclerose múltipla. E o pai desenvolveu esclerose múltipla, a tia desenvolveu esclerose, alguns familiares, e a esposa dele desenvolveu esclerose. E ele ficou muito impactado com aquilo. Ele estava numa relação ruim, ele já estava pensando em separação, o casamento já havia acabado. E aí foi muito interessante, né, que quando eu montei a constelação dele, ele estava na tristeza, eu senti que tinha muito mais tristeza do que raiva, apesar de eu trazer uma raiva que ele sentia por cuidar dessa esposa, por precisar dedicar-se a ela. Ela já estava num estágio complicado, mas por outro lado ele não tinha coragem de se separar. E ele trouxe essa experiência e apesar dele falar que sentia raiva, eu me conectei e eu senti que naquele campo tinha um luto, tinha uma dor, tinha uma tristeza profunda. E eu coloquei o luto, e o luto olhava para o avô paterno dele. E eu perguntei o que tinha acontecido no campo do avô paterno dele. Cida, boa tarde. A Elma falando, né? Que também não come carne. E aí, olha que interessante. Quando eu perguntei o que tinha acontecido na família paterna, no avô paterno, ele me disse que o avô morreu no campo de concentração, era judeu, tinha ido para o campo de concentração, vítima do nazismo, e o pai dele conseguiu fugir, e a tia, e morreram todos morreram nesse campo, na Romênia, morreu o pai, o avô paterno, a avó paterna, os tios, a tia. E quem conseguiu, eram 6 filhos, quem conseguiu se salvar foi o pai dele e uma outra tia mais jovem. E o pai veio para o Brasil, se casou com a mãe dele, e o pai dizia que preferia ter morrido naquela noite, que a alma dele ficou presa lá, que ele tinha aprendido com aquela história, aquela experiência, que nunca, em hipótese alguma, se deve trair a família. Ele se sentiu traidor, ele tinha abandonado a família para morrer num campo de concentração. Então ele ficou ali, naquele luto, naquela dor, e o filho olhando para aquela dor, o filho olhando, o meu cliente olhando, mas ele não conheceu o avô paterno. Mas o que ele encontrou no olhar do pai? E aí, em que momento desencadeou nele o processo da depressão? No momento em que ele quis sair do casamento e se viu totalmente impedido. E por trás dessa informação
tinha a crença que ele carregava do pai dele. Nunca se deve abandonar a família, mesmo na hora da morte. Porque parte da minha alma permaneceu lá na Romênia com os meus familiares. Eu vim para o Brasil, eu consegui me salvar, eu estou vivo, mas a que custo? Eu fiquei órfão no mundo. E ser órfão é muito ruim. E não se abandona a família por nada. Então, ele dizia inconscientemente: sim, papai, você está certo. Eu carrego essa relação ruim, eu prefiro morrer do que deixar a minha família. E aí, no final, nós conversando, né, ele percebeu claramente que essa depressão corria o risco dele morrer primeiro que a esposa. Porque ele já estava medicado, ele estava com pensamento suicida. E olha, ele trabalhava, ele tinha uma vida saudável, andava de bicicleta, tinha as coisas dele. E essa mulher, a esposa dele, ela estava a serviço de quem? Estava a serviço do campo dele. Ela estava a serviço do luto dele. Tanto é do luto que estava no sistema dele. Ela entrou na vida dele para isso. Porque os filhos são adultos, ele já é avô. O que mantém ele nessa relação? O sentimento de culpa que ele, por amor cego, carrega da história do vô. Do vô que conseguiu ficar na vida, mas ficou na vida enlutado. E que esse luto ele relacionava com essa situação. Então, é fantástico, porque quanto tempo de uma terapia clássica, de uma psicoterapia clássica, ia ser necessário para ele olhar para isso, para ele devolver, para ele compreender. Tem uma coisa, hoje eu atendi uma cliente da Inglaterra, linda, maravilhosa, jovem, e ela, mesmo nessa pandemia, ela tem ganhado dinheiro, ela está bem. E ela disse para mim: eu sinto uma culpa por eu ganhar dinheiro, porque ninguém da minha família saiu do país, ninguém ficou bem sucedido. E nós fizemos uma vivência maravilhosa na terapia, na sessão dela, nós fizemos uma vivência maravilhosa. E eu pedi que ela imaginasse, né, desse uma forma para a abundância dela, para que ela desse uma forma para os recursos que ela precisava para enriquecer. E ela viu uma luz, a abundância para ela, a forma da abundância para ela era uma luz muito dourada. E aí eu pedi que ela colocasse próximo a ela todas as pessoas do sistema que eram pobres, que eram muito pobres, que eram pobres financeiramente, eram pobres de sentimentos, eram pobres de afetos, eram pobres cognitivamente, intelectualmente, eram pobres de cultura, eram escassos de afeto, de relacionamentos. E ela foi colocando. Eu disse: agora você vai olhar para essa luz e vai imaginar, quando essa luz ilumina você, ela ilumina o seu DNA, as suas células, e todos eles que foram muito pobres também serão iluminados. Ela me olhou, ela disse: como? Eu falei: porque você geneticamente tem a genética, tem o DNA de todos eles na sua genética. Você pertence a todos eles. E a única maneira deles serem iluminados e prósperos é através da sua abundância. É quando essa luz da abundância pode tocar você de fato. E aquilo eu senti que mobilizou algo nela. E ela começou a chorar e eu disse: então agora experimenta entrar nesse fluxo.
entrar nessa luz sem culpa. E quantas vezes nós estamos vivendo essas situações, como o meu cliente com depressão, como a história dessa cliente que não se permite usufruir da riqueza que ela constrói porque ela tem vergonha de vir para o Brasil e mostrar que ela é próspera, porque ela tem culpa. Como é que nós podemos sair dessas dinâmicas se a gente nem sabe que elas dominam a nossa existência? E é assim tudo. É assim no amor. Essa esposa que estava doente, ela está a serviço desse campo. Ela está a serviço de garantir que ele não seja feliz, que ele carregue essa culpa. Ele precisa abandonar a esposa? Não. Mas ele precisa sentar na cama e morrer com ela? Também não. Então isso é dele. Isso faz parte da história dele. Isso faz parte da grande história do sistema dele. Então eu trouxe isso para que vocês fiquem atentos e passem a enxergar com menos drama e de uma maneira mais sistêmica. O que isso está revelando? Por que isso me toca dessa maneira? O que tem? Qual é a mensagem que tem por trás disso? Que eu preciso descobrir, que eu preciso sentir, que eu preciso perceber. Hoje eu estava lendo algo aqui no livro do Hellinger que é tão bonito, tão bonito. Nós fazemos tudo isso por uma fidelidade. E é uma fidelidade que ela não é simplesmente assim, eu vou deixar de lado. Eu vou numa constelação sair desse lugar. Eu vou sair dessa postura. Não é assim, isso não é verdade. Isso vai tempo. Isso exige reconhecimento. E é um reconhecimento no dia a dia. É um reconhecimento nos detalhes que parecem irrelevantes, mas que são essenciais. É um reconhecimento no nível quase que espiritual. É um reconhecimento que torna uma história que está lá no meu bisavô, com a minha bisavó, com a minha tataravó, sagrada, porque ela é real, ela foi real. E é por isso que muitas vezes eu sou tão fiel a essa experiência. E aí ele fala, né, aqui no livro dele, ele traz a experiência dos pais quando permitem que os filhos ocupem esse lugar pisado. Que muitas vezes os pais não olham, por eles não tomarem responsabilidade pela sua felicidade, pela sua abundância, pelo seu progresso, pela sua evolução. Os filhos se veem na obrigação. E a única obrigação que os filhos têm é de ter gratidão pelo que foi dado. É um passo tão pequeno e tão profundo. E o que é a recompensa que nós esperamos na vida se essa recompensa não está conectada com a gratidão? O que é a gratidão? O que é o resultado que a gente tanto espera para quem não tem olhos para enxergar que o resultado está disponível? Será que nós temos olhos para enxergar? Será que nós temos sensibilidade para devolver o que já compreendemos que perante os nossos pais somos pequenos, não precisamos mais salvar ninguém? E o que de fato nós precisamos fazer para que essa compreensão toque o cerne das nossas células, o núcleo das nossas células? Porque olha, sou bem honesta, é um trabalho, é um parto a fórceps,
a nossa evolução. É um parto a fórceps. E nós precisamos sentir, perceber aquilo que nos chega. Perceber dores antigas de um sistema que não conseguiu dar o próximo passo. Mas eu posso me permitir banhar nessa luz sem culpa. E a única chance que esse sistema tem de fazer algo um pouco diferente através de mim é eu me permitindo entrar nesse fluxo, eu me permitindo entrar nesse movimento. E para isso, nós precisamos usar os recursos que nós temos. Hoje tem uma semana que eu comecei a fazer, treinar com o personal, e eu acordo cedinho, vou aqui, eu estou em Tumbiara, vou para Beira Rio, e a gente treina, e ele respira. Eu faço respiração, e depois eu termino com um alongamento fantástico. E no alongamento ele faz uma leve meditação comigo, e eu escuto o barulho dos pássaros, eu sinto a brisa que chega. Naquele momento eu tento praticar a gratidão. A gratidão dos que chegaram antes, que fizeram tanto para que hoje eu pudesse estar nesse movimento abundante. Então, às vezes, algo simples que chega, o reconhecimento. O reconhecimento nos eleva. Saber que tudo que nós estamos vivendo tem um propósito, que nós precisamos nos permitir entrar nesse propósito. Isso nos eleva. E quando eu falo de elevação, eu falo de algo muito maior do que a nossa compreensão. Eu falo de um sistema que agora tem a chance também de ser elevado. E isso é maravilhoso, né? Mas o Hellinger ele fala dos deslocamentos que nós fazemos. Mas se nós não precisamos nem nos preocupar com essas pessoas que chegaram antes, podemos dar um bom lugar no coração e termos gratidão. Mas se nós conseguirmos resolver as nossas questões sem deslocar esses sentimentos, nós já estamos fazendo algo grandioso. Então a constelação, ela é essa ferramenta que olha, que traz à tona, né, que valida muitas histórias e valida recontando de uma outra maneira. E a constelação, ela precisa ser respeitosa. Quantos consteladores aí criando histórias dentro da história do próprio cliente. Eu brinco, o cliente já tem muitas histórias para serem resolvidas, para serem contadas. Não precisa do terapeuta vir e colocar mais historinha. Então eu gosto muito se a gente conseguir olhar na constelação onde nós estamos, se nós somos ainda a criança dos nossos pais, se nós estamos ainda no complexo de Édipo lá, grudado no papai ou na mamãe, nós já temos aí muita coisa para ser trabalhada. Não precisamos nem fazer tanto esforço. Agora, ela exige que você olhe para o processo, que você esteja aberto ao processo. Ela exige que você dê os seus passos, né? Os primeiros passos em direção a essa nova configuração. E muitas vezes é um processo que exige tempo. Nesse livro, o Hellinger fala que a constelação ela atua 10 anos. 10 anos. E às vezes a pessoa vem, constela um tema, aí daí a pouco ela quer constelar novamente aquele mesmo tema. E quer constelar, mas, gente, pelo amor de Deus, calma.
Dá um tempo. Deixa aquela imagem fazer sentido para você. Deixa aquela imagem chegar devagarzinho, para que você possa então ter um resultado efetivo. Nós não precisamos, nós já vivemos, eu já vivi 50 anos com tanta coisa. Por que eu quero que em uma única sessão minha vida mude completamente? Então nós precisamos aprender a respeitar o processo, a digerir o processo, não é? Eu falo cada vez mais essa historinha de pegar exercícios de constelação sistêmica na internet. Constelação não é meditação. Se eu disponibilizo uma meditação sistêmica, ok. Mas constelação não é meditação. Constelação é quando eu vou checando o seu incômodo. Como é isso para você? Como é que você se sente aqui? Onde é isso para você? Como é que você sente isso? Onde pega em você? Que sensação é essa? Então, a constelação, ela precisa ser acompanhada. Não é igual você ir lá colocar um microfone e escutar, né? Um áudio, um exercício. Não é isso. E a constelação hoje está muito fácil, porque nós temos o recurso da internet, nós temos o recurso online, e nós nos conectamos do mesmo jeito. Tem técnicas que você monta o seu próprio campo sem o terapeuta precisar interferir. Montar para você, nós temos os bonequinhos na água que são fantásticos. Nós temos as frases. Ontem eu fiz uma live com frases de solução. Todo mundo queria que eu tirasse frase. A gente vê, a gente sente. Então, olha para o que você está criando na sua vida. Olha para os parceiros que você está atraindo. Olha para esse problema que você carrega e veja o quanto você está apegado a ele. Veja por que você está apegado a ele. E como é a solução? E se você constelou recentemente, se a constelação revelou algo para você, coloque em prática a solução. Não espere que a solução vai ser enorme. Vai ser subir o Monte Everest de trás para frente, de frente para trás, conhecer as muralhas da China e meditar nas... Não é isso. Às vezes é tão simples a solução que ela parece boba. Porque nós estamos acostumados, né, com diagnósticos, com rótulos, com nomes tão confusos. Quando eu vou atender um casal, eu estou atendendo um casal do Rio, recentemente. Eles começaram comigo e foi tão interessante. Eu disse, olha, eu não passo valor, eu não faço proposta nenhuma sem antes a gente conversar. Vamos entrar numa reunião e eu quero ver o quanto vocês estão disponíveis para se reconciliarem. E reconciliação é fazer de uma nova maneira dentro da própria relação. E a reconciliação, ela é humilde. O perdão, ele é prepotente. E vamos ver que tanto vocês estão dispostos a fazerem essa reconciliação. E simplesmente nós fizemos uma reunião online, coloquei um para falar com o outro, e foi maravilhoso. E aí eu pude sentir aquele campo, o quanto eles estavam abertos para me receber, o quanto ali eu tinha algo para agregar e o quanto eu não tinha. Quem me conhece sabe que eu não estou disponível só porque eu quero pegar aquele paciente. Eu não. Eu sei que vai ter um preço para mim isso. E foi lindo, e foi um movimento bonito. E eles têm tarefas, e tarefas simples. Tarefas de se reconhecerem todos os dias, de agradecer aquilo que chega. Se ele faz o café, se ela faz a comida, eles estão em pandemia, vivendo a pandemia, né, isolados. Então, como é que eu posso
me reconciliar. E o que é essa reconciliação para esse casal, para aquele modelo? Não tem nada pronto. Não vou pegar a frase de solução pronta e passar para eles. Não vou pegar coisas prontas que eu encontrei na internet e passar para esse casal. Não! Cada um tem o seu processo. Cada um tem a solução para aquele sistema. Não pode ser algo desconectado, fragmentado. Então a coisa evolui. E eu recebo muito quando eu vejo isso. Eu recebo muito. Então, a constelação é uma ferramenta. Não é mágica. É uma ferramenta real. Ela pode ser aplicada através de um diálogo. Você pode estar fazendo um diálogo sistêmico com seu filho, com seu marido, com seu cliente. E é uma constelação. A constelação, ela não é uma ferramenta terapêutica. Ela é uma filosofia. Por isso ela pode ser aplicada. E tão bem aplicada. Então, nesses anos que eu trabalho com constelação, com psicoterapia, com terapia, eu posso dizer para vocês que é uma ferramenta maravilhosa. Ela nos toca, ela transmuta, ela identifica, ela desidentifica, mas ela exige comprometimento, ela exige qualificação, ela exige disponibilidade de estudo, ela exige abrir mão de algumas posturas. Compreender esse movimento maravilhoso e revelador. Então, para a gente finalizar, eu queria falar isso com vocês, sentir vontade. E para a gente finalizar, tô vendo a Ariane, tô chegando em Floripa. A Ariane tá lá em Floripa me esperando. Tô louca para chegar. Para a gente finalizar, eu vou tirar uma frase para alguém que queira olhar para algo na vida. Quem quer pensar em algo para que eu possa tirar uma frase para vocês? Uma frase de solução. Quem quer? Aqui estão as frases. O Jordão foi pronto. Ok, Jordão. Então eu vou pedir para você se conectar, respirar profundamente. Eu vou pegar as frases. Essas frases são frases que eu utilizo nas minhas aulas, nos meus atendimentos. E a frase que veio, Jordão, é: eu sou adulto agora. Então, se você pensou em algo, veja qual é o sentido dessa frase para você. Eu sou adulto agora. Para quem você precisa, para qual situação você precisa dizer essa frase? É uma frase de alguém que está no desenvolvimento, no caminho do adultecer, né? Sou adulto agora. Veja qual é o sentido dessa frase para você. Eu vou tirar uma para Elipe. Vamos lá, vou tirar uma, mais uma. Respira. Eu vejo a sua dor. Tão interessante, eu não sei qual é a sua situação, mas uma das coisas que eu tenho estudado bastante na constelação é a importância de reconhecer a nossa dor e de reconhecer a dor do outro. Talvez um ex-marido, um ex-amor, porque se a gente não reconhece a dor do outro e a nossa dor, essa dor volta. Ela volta em outro contexto, mas ela volta. Faz sentido para você, Elipe? Elipe Gosso. Faz sentido? Eu vejo a sua dor. Vamos lá. Eu vou tirar da Raquel, depois eu tiro da Kelly. Pode ser?
Vou pegar outras aqui e vou tirar uma para todos nós, para a gente finalizar. Raquel, fecha seus olhos, pensa na sua questão. É a Raquel Ferreira. Pensa na sua questão, respira. Eu sou pequena agora. Quando sair uma frase, eu sou pequena, veja, você é pequena diante do quê? Da sua mãe, do seu pai. Você precisa ser pequena ou é pequena perante a situação atual que você está passando? Como é? Às vezes eu meço o tamanho do problema. Eu digo, opa, pera lá. Eu sou pequena perante essa situação. Eu não tenho esses recursos para resolver. Então é uma frase que te coloca no seu lugar perante os seus pais e perante algo que é maior do que você. Pode ser um sofrimento, pode ser uma dor, pode ser uma doença. Ok? Eu sou pequena agora. Kellen, para você agora, queridona. Abre. Isso. Você vai encontrar o sentido. Kellen, fecha seus olhos, respira e eu vou tirar uma para você. Eu fiz o que era possível. Eu fiz o que era possível. Raquel, faz sentido para você? Kellen, faz sentido para você? Eu fiz o que era possível. Quando a gente tem uma frase, eu fiz o que era possível, é tão interessante que tem uma coisa que o Heliger fala, que todas as vezes que eu estou querendo transformar algo, assim, né? A vítima e o perseguidor. Todas as vezes que eu saio de algo, estou querendo colocar a culpa em alguém, é porque dentro de mim existe algo que diz que poderia ter sido diferente. E não pode. Mesmo que seja uma sociedade que se finda, mesmo que seja um casamento, um relacionamento, né? Um trabalho que você deixa, um projeto que você não quer mais. Isso acabou porque você fez o que era possível. Se deu muito êxito, que legal, eu fiz o que era possível. Se não, você também fez o que era possível. Entendeu? Então, eu fiz o que era possível. Isso é interessante a gente sentir. E agora, para todos nós que estamos aí nessa live surpresa, que não tinha nada divulgado, eu vou tirar uma frase para que a gente fique bem, para essa frase nos acompanhar, ok? Vamos lá, todo mundo se conectando. Vamos ver a egrégora desse grupo. Estamos em 7, um bom número. Eu vejo você. Eu vejo você. Interessante, né? E às vezes, se eu vejo você, eu vejo a face da minha dificuldade, do meu descontentamento, do meu empobrecimento. Eu tirei, eu vejo você. Olha, eu vejo você. Então eu vejo o quê? Eu vejo você. O que eu estou vendo? A face da minha insatisfação. Eu vejo vocês. Eu vejo a minha possibilidade de cura. Eu vejo a minha possibilidade de evolução. Quantas possibilidades, quantas maneiras de enxergar a mesma situação, ok? Então é isso, meus queridos, gratidão enorme pela partilha e vamos seguindo com força, com fé, com confiança, com concordância, acho que é a palavra, concordância, concordar com tanta coisa na nossa vida. Beijos na alma, beijos Nedi, Jordão, Kelly, gratidão enorme.
A Fábio, tá? Vai ficar gravado, tá? Raquel, gratidão e beijos para vocês.